Amigos queridos, vamos lá para a gente começar mais um papo aqui. Todos eles têm sido muito especiais, em cada um deles numa nova visão, uma nova vertente. Você pode estar aí do seu lado, às vezes sem concordar, mas você não pode deixar de dar o braço a torcer, que são visões, todas elas muito bem defendidas, complementares, e aliás é assim que se forma, né? Se forma conhecimento. Dando oportunidade para o novo, dando oportunidade para aquilo, especialmente que a gente não tem costume de ouvir, contra. Então todos os papos estão sendo muito importantes nesse aspecto. E eu tenho a felicidade de receber aqui mais uma vez o Dr. Henrique Esteves, coordenador da nossa pós de Direito do Agronegócio. E junto com ele agora, o Dr. Victor, que vai falar conosco. Olha o nome, eu acho muito bonito esse nome. Dr. Victor de Alencar Mendonça. Não tem um nome mais ou menos, né? Mas muito maior que o nome é ele e o conhecimento que ele tem de direito ambiental. E vai nos brindar aqui com esse bate-papo. Nós tínhamos começado já aqui tentando brifar alguma coisa, mas eu falei assim, vamos ligar logo a transmissão, porque os que nos ouvem devem ter essa curiosidade também de conhecer isso que o Victor iria me explicar. Então a minha posição aqui, enquanto isso rola, um funk, né? No evento, no 6º Congresso Direito Agrário, Nacional de Direito Agrário da UBAL, e tá rolando um funk. Se você escutar alguma matidão aí, e o professor aqui se movimentando, é porque, Henrique, tá rolando uma festa, que aliás vai fazer com que esse bate-papo seja menor do que os outros, talvez termine rápido, porque o Henrique não perde um festejo. João, sexta-feira, final do dia. Olha aí. Já passou do momento. Sobe a trilha, Marcos. Sobe a trilha porque é interessante que a galera entenda isso aqui que tá rolando. A gente tá aqui falando de direito. Tem tudo a ver com a E os caras estão quase sem roupa ali fora já. Coisa impressionante. Mas a gente segue, né? Porque a gente tem que manter o Cacildo tá ali fora, o nosso chefe. A gente vai seguir, Cacildo. Fica tranquilo. Vitor, é importante mesmo o tal do direito ambiental para o negócio? Porque eu já escutei falar de tributário aqui, você viu? Muita coisa, eu tenho que realmente tentar entender por que pro agro tem um viés realmente diferente, merece um estudo diferente. O ambiental parece muito ligado a isso, né? Nossa, imensamente. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, tá, professor? É um prazer imenso estar aqui. Pô, pra gente é contribuir, esse bate-papo. Bem, direito ambiental é importantíssimo e ele vai ganhando cada vez mais relevo. Seja porque a intenção realmente é a de trazer uma sustentabilidade na produção ou para enfrentar, inclusive, barreiras comerciais que são criadas com a justificativa falsa da sustentabilidade. Então, hoje o agro ele é imensamente influenciado pela pauta ambiental, né? E daí a importância de você ter a presença de profissionais com consultas do decorrer das atividades agrárias, de prevenção e enfrentando as eventuais crises que o produtor enfrenta cotidiano, né? E não são poucas. Sim. A gente falava isso em outras oportunidades, né? Essa ruptura que parece existir, né? Do direito agrário estudado lá atrás, e Estatuto da Terra, basicamente era isso, né? Pautado ali pelo INCRA e tal. E o direito se propõe a ser quase uma releitura do que nós compreendemos na nossa formação, com aplicação no agronegócio, né? Então é o tributário para o agro, é o ambiental para o agronegócio, uma vez que tem-se aparentemente uma cadeia produtiva muito diferente das demais, né? Sujeitas a sazonalidades e tudo mais. E eu queria ouvir de você, assim, essa visão sua ainda que não exista uma autonomia científica do direito do agronegócio, a importância desse estudo hoje, para um profissional que se diz completo para prestar um atendimento ao cliente do agronegócio, ele ter essa percepção do todo. Olha, a tecnologia influenciou sobremaneira a aplicabilidade do direito ambiental no dia a dia no agro, né? E a influência foi maior, às vezes, do que até as inovações legislativas, né? As inovações legais. Nós tivemos alterações de marcos legais, como que é visto uma reserva legal, uma área de preservação permanente, alguns cadastros novos foram criados, etc. Mas a diferença real mesmo se dá na prática, com a fiscalização, com a avaliação de licenciamento. Então, falando aqui de uma forma mais objetiva, o que é isso no dia a dia, né, no cotidiano? Boa. É um cliente que se pega surpreso, às vezes, né, por ter sido alvo de uma fiscalização. E muitas vezes ele justifica, eu vou aqui fazer a
o plágio de um professor que eu tive na época de faculdade, né? Menos nós, nossos parentes, né? Esse produtor chega surpreso e fala, olha, eu fiz um desmatamento. Mas eu fiz à noite, no final de semana, num feriado, né? E eu fiz lá na madrugada. Coisa à toa. Coisa à toa, toquei um fogo ali, não tava enleirado. Quem nunca fez né? isso? Poxa, quem que viu isso? E eu falo pra ele, ninguém. E doutor não era mato, não, era saroba, capoeira suja. Isso, era uma samambaia ali. Né? Me falaram hoje, inclusive, mas não, lá era uma saroba, era um pasto que cresceu e eu só fui arrumar. Exato, era um capim alto, né? Uma coisa assim. Eu tava formando o pasto que sempre teve lá, ué. Isso. Melhorando, né? E quem me viu? Eu falo, ninguém. Porque foi um software que te viu. Né? Hoje o sensoriamento remoto, né? A vistoria por satélite, ela acontece de forma automatizada. Então você tem laudos hoje que são, assim, incríveis. Se você pegar literalmente. Se você pega... Mas tem nas fotos do Ele trem. tem as fotos, é georreferenciado, o cálculo da área é automático. Se for incêndio, por exemplo, ele te dá qual horário a temperatura saiu de tantos graus para tantos graus, a direção do vento naquele momento. Você tá brincando? Não tô brincando. E a dinâmica do fogo não é compatível com incêndio natural por conta da velocidade dos ventos, direção do vento. Cancela aquela ideia momento. sua aí, João, de te matar. Cancela. Cancela. Final de semana não adianta, à noite não adianta, sabe? Então, esse avanço tecnológico que torna hoje uma fiscalização muito fácil de se fazer. Vamos voltar uns tempos atrás. O órgão ambiental tinha que ter um fiscal, designar uma viatura, o combustível, o contingenciamento disso, diárias, uma rota, né, num estado gigantesco. Como que ele vai fazer isso? De ofício, ou seja, de livre e espontânea vontade. Vamos sair e vamos fiscalizar. Não tinha isso. Era denúncia. Então, por isso, essas práticas, vamos fazer à noite, vamos fazer no final de semana. E isso já não mais blinda nada. Se a pessoa não fez isso, não foi autuada, é simplesmente porque o órgão não deu conta da demanda do tanto de autuação que eles tiveram que fazer naquele momento. Henrique, os papos que eu tenho tido aqui me ensinaram algumas coisas. Inclusive de dados que vocês trouxeram no primeiro podcast que nós gravamos, né? O Brasil alimenta cerca de 800 milhões de pessoas no mundo hoje, talvez 10% da população mundial, 25% do produto interno bruto, mais de 50% do que se exporta vem do agro. Dados que eu fui obtendo aqui. Não sei se refletem exatamente a realidade, não seja chato. Você entendeu? Aparentemente, pode ser inocência minha, quando você vai para o cenário internacional, mesmo assim, há um aspecto que o Brasil tem que chegar sempre se explicando e se justificando. Como se a gente estivesse sempre atrás da questão ambiental. Bate-se muito no Brasil a esse respeito. Ou não? Não, bate-se muito, né? Depois acho que até é bacana o Vitor também pôr uma posição dele. Mas o que eu vejo, João? O Brasil é aquela galinha dos ovos de ouro. A Europa... Por que os caras têm raiva da gente? Não é raiva, João. Não? Aqui é rico. Aqui é rico na fauna, na flora. Aqui é rico no solo, no subsolo. É um país que tem a preservação do meio ambiente muito forte. Né? Olha o tamanho da nossa floresta amazônica, aos outros biomas. E aí, quando você olha para uma Europa da vida, que ela, naturalmente, primeiro, ela faz um protecionismo, né? Segundo, ela já desmatou muita coisa, quase tudo. Quando você vai olhar para os países desenvolvidos, isso acontece. E aí, teve um podcast nós conversando aqui, e eu me lembro bem, falaram uma coisa muito interessante. Essas pessoas, esses países, eles deveriam começar a pagar para o Brasil preservar. Eles não têm, nós temos. Hoje o produtor é um dos caras que mais preservam aqui no país. Ah, mas o produtor planta soja. Mas vai ver a reserva, tá lá. Uma reserva que muitas das vezes tem vários selos que são de preservação de onça pintada, por exemplo, que tem lá nativa na região. E aí você olha para o Brasil e fala, pô, eu preciso, né, de alguma forma aquilo ali ou enfrentar ou tentar receber algo. E aí fica esse bafafá, né? Mas, veja bem, não é tirando, né, João, a importância de se preservar. É claro. Que não se deve
fazer todo esse balbúrdio que acontece contra o Brasil. Porque o Brasil, ele preserva. O Brasil, ele cuida, ele zela, tanto é que nós temos, né? E a gente olha hoje para o Brasil de ponta a ponta, né? Nós temos uma preservação e um cuidado e um pensamento do meio ambiente. Tanto é que nós estamos aqui, né, conversando com o Vitor. O Vitor, ele é professor da nossa pós-graduação para falar de meio ambiente, porque nós nos importamos. Claro. Né? Nós nos importamos ao ponto de falar, olha, tem que ter uma matéria para a gente poder dialogar sobre o meio ambiente e entender o que pode ser feito e o que não pode ser feito. E essa preocupação toda. E por que mesmo tendo isso tudo, e obviamente se a gente conhece, todo mundo conhece, há essa propaganda negativa? É só protecionismo mesmo? Onde que vem? Eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que o Henrique falou uma coisa importantíssima. Reconhecer o papel do agro na sustentabilidade. Porque o que mais se fala é o inverso. É o Como inverso. se o agro fosse, assim, a quimera, né, do Brasil. E é importante que nós temos dados hoje concretos. A Embrapa fez um estudo muito extenso de atribuições de terras no Brasil, e esse estudo chegou à conclusão de que as áreas preservadas nos imóveis rurais supera a somatória total das unidades de conservação no país e terras indígenas. Então, mesmo toda a política de meio ambiente, com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, não gera preservação superior a que o agricultor preserva em seus imóveis. Né? Então, esse primeiro ponto. O agro é muito forte. Preserva, muito. Você pode repetir isso para mim? A somatória das unidades de conservação e terras indígenas no país inteiro não supera as áreas de vegetação nativas preservadas nos imóveis rurais. O produtor rural está preservando mais do que o mais do restante que a somado. política de meio ambiente do Estado, Sim. né? Vamos dizer assim. Então, começa daí. E aí vem um cenário internacional. Porque o Brasil é tão barrado e se utiliza essa temática? É fato que o produtor no Brasil, ele tem menos acesso à tecnologia, à pesquisa, até subsídios do que em outros locais do mundo. Se comparar com os Estados Unidos, a gente vira criança do lado deles. Ainda. E vem associações dos Estados Unidos para ver o que acontece nesse país que a gente consegue produzir com um índice de produção tão alto. Né? Então, assim, é o produtor aqui lutando contra um sistema de transporte precário, caro, né? Não se tem hidrovias, não se tem ferrovias, como se tem nos Estados Unidos. Dificílimo. Você tem uma perda de produção altíssima só no transporte. A gente deixa safras e safras nas rodovias porque o transporte é precário. E fica batendo o carro da gente também. E fica batendo na nossa cara, né? Eu sou puto com isso. Goiás, então você vai andar, meu amigo. Você é metralhado. Na frente, acabaram com o meu carro. Isso é a produção. Vão deixar também. Eles estão te batendo aqui com a produção. Exato. De grãos do Brasil. Né? E daqui a gente é chique, a gente apanha com produção. Apanha com soja no carro. Exatamente. Então você tem isso. Os institutos de pesquisa, como a Embrapa, apesar de todos os elogios que pode ser feito a isso, né? Meu pai foi pesquisador da Embrapa mais de 30 anos. Uau. Né? Mas eu vi em casa o exemplo dele tirando vidro de maionese para substituir Becker em laboratório. Né? Ele tirando do bolso combustível para fazer coleta de amostra e fazer pesquisa. Sim. Mesmo a Embrapa, com toda a conquista que ela gera, ela é pouquíssimo valorizada na pesquisa, na principal área de pesquisa que esse país deveria mais incentivar, mais dar valor. E mesmo assim, o produtor brasileiro, de alguma forma, né, ele consegue fazer a mágica de um produto brasileiro chegar altamente competitivo no cenário internacional. Então vem as barreiras. Né? Então você tem as normas da Europa trazendo barreiras com uma auditoria ferrenha em relação a produtos que chegam lá oriundos de alguma questão ambiental, áreas desmatadas. Nós temos a moratória da soja, né, que mesmo de áreas legalmente desmatadas, há um bloqueio. E esse bloqueio vem não de forma legal, mas de forma organizada. Instituições e empresas se organizaram, algumas associações se organizaram para não comprar soja de áreas frutas de desmatamento, mesmo quando esse desmatamento é legal. Então isso é o que o produtor brasileiro enfrenta. Sim. E mesmo assim ele consegue alguma mágica, não me pergunte como, fazer essa soja chegar competitiva no cenário internacional. É antes de tudo um forte, né? Com certeza. Com certeza. É isso, irmão? Parece que demorou muito pra gente bater no peito e falar a gente é um país do agro.
a música sertaneja tinha vergonha, era a música da M, nem FM tocava. Demorou muito para os caras bater no peito e falar, não, a música brasileira popular é sertaneja. Demorou muito para bater no peito e falar, a gente é o país do agro. João, você falando de sertanejo, eu lembrei de uma história. Eu, antes de fazer direito, eu fui estudar lá na UFSC, em Santa Catarina. Fiquei 6 meses lá, passando frio, tomando chuva. E você trouxe uma pegada do sul, da região sul, né? Não, sim, mas... Uma educação, uma coisa... O Henrique é um príncipe. Ele é um lorde. Ele é muito príncipe. Esse João é muito educado, não tem condição uma coisa dessa. Mas, João, eu lembro que eu fiquei 6 meses lá na faculdade e em 6 meses eu escutei, né, sertanejo um dia na rua, porque eu estava passando numa praça, tinha um carro parado que ligou um som. Eu, naquele momento, né, eu larguei a turma que eu estava e fui pra lá e parei e fiquei o resto da tarde. E aí, os meninos que moravam comigo, que eram lá da região, falaram assim, isso nunca vai tocar aqui. Não vai não, irmão. Eu tô com vontade de Não contar vai com não! ele. Corta a cena. Não vai não, viu, queridão? Vocês não vão ouvir sertanejo, não? Tá? Corta a cena. Eu tenho vontade de encontrar com eles e falar, ó, mas cadê, né? Nunca vai ouvir. Enfim, passou, né, tempo. Você Hoje não vai todo mundo encontrar sabe. eles lá não, porque eles vão ter vindo pro Vila Mix, porque eu tô sertanejo. Tá pagando caro pra mim aqui, eu vi. E eles falavam assim, por que todo o Brasil veio pra cá? É só o goiano que volta. Eu falei, você tem que ir lá pra Goiânia, pra conhecer, escutar o sertanejo, ver o agro, ver a cidade, ver como é que é. Ver o trem acontecendo. Ver Mas a gente acontecendo. recebe as pessoas do sul aqui, elas ficam encantadas. Porque tem ainda, né, um olhar pro centro do Brasil como se as coisas não acontecessem. Como a gente também tem, de alguns lugares pro norte, tem cidades pujantes hoje no norte, que a gente olha e fala, O norte é a fronteira agrícola tá agora. louco. É lá que tá acontecendo o É negócio lá que o de bicho tá verdade. E Tá aí, regando o país. e aí você me falando do agro, João, é engraçado porque assim, ó, como o Vitor falou, com a evolução da tecnologia, né, antes o agro estava só lá no sul. E com a evolução da tecnologia, de repente, né, ele estourou pro centro-oeste. Cultivares, nego plantando soja na pedra, no sol. Vamos Não. fazer mais uma vez aqui a homenagem à Embrapa que possibilitou isso. Sensacional. Verdade. Ah. E aí, quando você olha assim, né, aqui, plantio não dava saca de soja. Hoje, né, é muita saca de soja. Goiás, Mato Grosso, que Isso eu acho genial. É. Estuda as E aí, cultivares. quando você olha pro norte, hoje, a Mato Piba tá plantando para todo lado, Sim. né? Rondônia, Pará. Então, assim, a tecnologia permitiu muito esse crescimento. Demorou? Talvez tenha demorado, talvez não, mas o que a gente vê hoje é esse crescimento. E, como nós conversamos ontem aqui, a quantidade, né, de solo, de terra utilizada ainda é ínfimo em relação ao que o Brasil poderia Você me ensinou, você utilizar. falou 8%. Aí. E ainda Eu Eu não, vem- es- e ainda eu não vem a esqueço o tecno- que você fala, não. E hein? a tecnologia de conversão, né? Que é o que a pedra de toque da coisa, né? É você ter o mesmo espaço com a possibilidade de aumento exponencial de produção, né? A conversão da área. Então a pecuária hoje já tem trabalhado imensamente com isso, né? Porque isso reduz custo e aumenta a lucratividade. Sim, sim. Então o Brasil tem as duas coisas, as duas possibilidades. Nós temos terra ainda para ser trabalhada e ainda um potencial de conversão a ser evoluído muito grande. Sim. Né? Então eu acho que isso explica muito das barreiras, né, que a gente tava falando. Mas esse trem vai acabar. Esse olhar. Porque a partir do instante que você começa a defender também o seu negócio, e eu te falo, olhando pro meu povo do interior, era um povo que já ganhava o seu dinheiro, comprava fazenda, mas era um povo meio envergonhado. Eu sinto isso. Há 20 anos atrás, envergonhado, não, vocês fazem não, caipira, comprando fazenda. É um povo diferente hoje. Os filhos deles já batem no peito e falam, não, é do agro. E É eu acho do que agro, tem e é tecnologia, empresário, O é agro virou empresário. pop. Isso é importantíssimo, parece bobagem, mas se é um fenômeno que está acontecendo em interiores pequenos aqui, com produção que nem é uma produção de nível industrial para exportação, não é ainda, mas já é gente que ganha dinheiro e que fala, vem do agro. A gente está alimentando o país. Parece que isso vai dando uma mais coragem para a gente defender o negócio que é nosso. E isso aí, João, volta na nossa conversa aqui inicial, aonde a gente antigamente olhava pro agro e falava, não, é só o dentro da porteira. E aí ficava nas demandas agrárias. Justo. E aí, hoje, o agronegócio, por que é agro? Por que é agrobusiness, agroindústria? Porque agora, o antes e depois da porteira, tudo isso engloba. E ontem, inclusive, João, o Renato Brunet até falou um dado aqui, quando a gente falou do PIB, né, do agro que chegou lá a 25%, isso é só o que está sendo considerado lá dentro da porteira.
Né? Você não considera... Porque A cadeia não tem, produtiva no seu todo, né? no seu todo, porque é difícil você... Não como tem é que jeito. você O pegar pneu uma foi indústria produzido lá- pro caminhão. Exatamente. Então, quanto que isso realmente representa? E, de repente, você tem um país que está fundado, né, nas suas bases ali, dentro do agronegócio, né, quando você olha como todas as indústrias para frente, as indústrias, os fornecimentos anteriores para você chegar ali dentro da porteira, né, tudo isso, não tem como falar, ó, gente, isso é pequeno, não tem como. E não tem como também frear. Pode ter protecionismo, pode ter tudo. Eu acho que ninguém mais segura o agro, ninguém segura o Brasil. Só tende a porque o povo crescer. precisa comer. As pessoas precisam se Eles alimentar. falavam lá atrás, que a Você tem população países cresceria em emergentes. PG, o alimento em PA, né? Que não iria... A gente, com tecnologia hoje, consegue alimentar 10% da população mundial a partir de 8% da área cultivável. É genial isso. A sua atividade hoje, Vitor, no escritório, você se dedica especificamente a essas demandas ambientais? Sim, a minha atuação ela é específica, ambiental e agrário, mas o agrário ele é dividido, ele pode ser tanto no consultivo, né? Hoje, o nome bonito que todo mundo fala, o compliance, né? O consultivo, a adequação, a Eu conformidade. bati no Henrique aqui. Você está escutando o modão no fundo aí? Você de Santa Catarina! Você de Santa Catarina! Você que falava pro Henrique que não ia ouvir sertanejo! Você tem que ceder ao movimento! Evolua! Dê a oportunidade pro negócio acontecer, meu irmão! E Henrique cresceu! E às vezes você é crítico, ficou pra trás. Eu queria rir de você hoje. Uma potência da advocacia goiana. E escuta sertanejo. É bom, hein? É bom demais. Eu tô me perdendo aqui. João, e eu queria pegar no compliance, depois nós vamos voltar nesse compliance. Compliance, eu falei assim, ó. Eu vou fazer um corte disso. É porque eu sou... Mas meu papel é muito bom, porque eu posso ser burro. Né? Não é o meu negócio. Aí eu falei isso. Compliance é uma bobagem. Falei isso. Aí vem Henrique mais plus Buranels. Ele E mede o falou... seguinte, Buranel falou, é o mais importante, compliance é o mais pica. Se tem uma coisa que tem que investir hoje, tem uma coisa que é mexe com importante. governança. Por quê? Eu falo, isso não vale nada, mas eu vou me defender só nisso. É porque ganhou áreas assim de todo mundo querer falar de compliance. Ficou meio que, sabe? Sim. Pô, isso foi verdade. Todo mundo virou a bola da vez. Todo mundo quer fazer compliance. Mas o que acontece, João? O agro, igual você estava falando, há 20 anos atrás você tinha o caipira envergonhado. Hoje a gente tem valores e... Vocês tinham que estar vendo o Maxwell, o mago do audiovisual. Tem uma banda tocando aqui dentro do estúdio. Você tem que ver a cara do Maxwell, tipo assim, como é que eu vou tirar depois esse... Não é isso? É isso, Maxwell? Desculpa, Henrique. João, o que acontece, né? O caipira de 20 anos atrás, quando ele era envergonhado, você tinha, né, muito do fio do bigode, muito da informalidade. Hoje Eu gosto. Hoje você tem, né, cifras muito altas, uma cadeia agroindustrial muito grande, extensa, que exige, né, uma organização, mas que ainda não está tão organizado. O produtor rural ele não está tão organizado. Por isso que o Branello chega e fala aqui, graças a Deus, né, me reafirmando o que eu havia falado antes, ele bateu em mim, depois sem querer o Branello me defendeu. Cara, E aí ele estúpido. falou, olha, tem que fazer a governança. Porque você precisa organizar processo, você precisa governança, ele falou. ambiental. É O muito mais massa que compliance. Esse nome ficou a bola da vez. Então, muita gente está falando nisso sem saber do que está falando. Né? Mas a ideia do compliance é justamente evitar que aquelas práticas antigas vá emperrar o negócio, Claro. né, do agricultor, né, do proprietário rural, por coisa que poderia ser resolvida com um planejamento muito simples, às vezes. Né? Então é uma questão, às vezes, de tentar entender quando vai executar determinada coisa, se antecipar essa coisa, regularizar, de forma a ele trabalhar sossegado. É um nome sofisticado que se dá para consultoria. Sim. Consultoria todo mundo entende o que é. Sim. Né? Então O trabalho consultivo do advogado, evitando demanda. Exatamente. Infelizmente, hoje ainda tá mudando, sabe, João? Tá mudando com uma velocidade boa. Mas ainda hoje, infelizmente, o compliance ele só vai fazer parte da vida
no campo depois de um trauma. Depois da pancada. Né? Exato, né? E isso é muito ruim. Depois que o bicho pegou. Exatamente, isso é muito triste, né? Isso aconteceu com muitas empresas, né? Hoje, quando você tem as fusões, aquisições, você precisa estar organizado. Uma empresa, para ser vendida, ela tem que estar organizada. E aí, quando você... tem que fazer uma due diligence. Uma due diligence. E aí, quando você, por exemplo, vai comprar uma fazenda... Gente, tem gente que chega lá na cara dura e compra o imóvel sem um bom contrato, sem fazer uma due diligence, sem verificar se tem, né, infrações ambientais, se tem problemas com infrações trabalhistas, se tem lá, já teve um processo de trabalho análogo ao escravo. Imagina que gravidade isso, que pode levar, inclusive, à desapropriação. Com certeza. Então, você não sabe, né, o que tem ali dentro. E esse trabalho, se você está organizado e entrega isso para alguém, pô, isso muda a realidade. E muda a realidade, eu estou falando de uma compra e venda de terra, mas também muda a realidade da cadeia agroindustrial, aonde lá na frente eles precisam comprar e ter essa referência lá atrás. Claro. E cada vez mais isso vai ser exigido. Então, o que nós precisamos é organizar. A governança é isso, é se organizar. Não, eu tenho tido aqui, assim, alguns professores falando do sistema de rastreabilidade completo, né, dessa cadeia produtiva. A ponto de você não conseguir, às vezes, vender mesmo, né? João, nós temos hoje um fator, assim, eu tô começando a concluir que o maior fiscal que existe é banco hoje em dia. Mas você não acessa crédito, e eles são, assim, eles têm um sistema hoje, o Mapiomas, ele é um sistema de acesso quase universalizado. Essas instituições acessam esse sistema e eles têm essa visualização de supressões de vegetação, quando foi, qual o lapso temporal, o tamanho da área. E se eles detectam, não te dão financiamento se você não provar regularidade. Se você tem uma unidade de conservação implantada ali, mesmo que não leve à desapropriação do imóvel, existem modalidades que convivem com a propriedade privada. Você me prova a regularidade antes de eu te dar qualquer coisa aqui dentro. Né? Então isso empaca negócios de um modo seríssimo, porque você tem janela de produção. Né? O proprietário rural ele tem uma janela que ele pode trabalhar ou não. Então, às vezes, empacar um financiamento ali, 30 dias inviabiliza a safra. Né? E isso hoje parte de uma instituição privada. Sim, e é difícil pensar numa outra cadeia produtiva que dependa tanto desse financiamento. Com certeza. Porque você não está falando de parte dela. Muitas vezes ela depende completamente nessa... Totalmente. E você vê, então, um exportador que às vezes exige essa cadeia para trás. Você vê uma instituição financeira, um banco que exige para te dar crédito. Eu vou pegar fundo de investimento. É pior ainda, vai exigir muito mais, porque tem uma qualificação interna, né, e tem investidores, compradores de commodities. E aí você vai para o mercado financeiro, exige, ou seja, você tem várias cadeias que estão fiscalizando, exigindo essa organização. E aí, a gente falando disso, eu me lembrei. E queria te fazer essa pergunta, Vitor. O ambiental, então, ele falou de tecnologia de fiscalização, exige. E quando eu falo de ambiental, Vitor, eu sempre lembro o seguinte, me pergunta, João, o que é o ambiental? Eu falo, o ambiental é o seguinte, ele te lasca no penal, no cível, no administrativo. Ele te lasca no passado, no presente e no futuro. que é isso? Não tem pra onde você fugir. Não, mas eu queria que você me falasse se eu tô errado na minha explicação. Porque ele vai em todas as searas e ainda se você... eu vou vender a terra. Quem comprar se responde, quem tá no passado responde, quem viveu aquele dano dali pra frente vai responder. Então você tem uma fiscalização, né? Até, não sei se seria essa palavra correta, exacerbada, mas de todos os lados que você precisa tomar conta. Explica um pouquinho pra gente, Vitor, como é que funciona. Realmente, a fiscalização é de 360 graus, né? E só a título de exemplo do que o Henrique falou, ele tem razão. Uniformizou o entendimento no STJ, por exemplo, que a responsabilidade por reparar um dano ambiental, ela pode ser buscada do atual proprietário, do anterior, do posseiro atual, do posseiro anterior. Todos aqueles que foram proprietários ou posseiros na ocorrência do dano ambiental ou durante essa posse ou propriedade é responsável. E o Ministério Público pode buscar isso de todos ou de apenas um deles. E não prescreve. Né? Então, esse é o tamanho do problema. Por isso que vamos chamar do compliance, o nome da moda é tão importante. Porque ao adquirir um imóvel, pode-se comprar um problema gigantesco. Eu já tive situações de uma consultoria que nós identificamos um imóvel que uma indústria ia ganhar de um município, né, para se instalar, gerando todo o benefício social ali. E nós fizemos uma investigação do passivo que havia no imóvel e eu aconselhei a não aceitar.
Porque o problema para reparação do dano lá seria o suficiente para quebrar a indústria. O custo disso. Né? Então, isso é só do âmbito civil. Né? Então, a infração ainda pode ser apurada no âmbito administrativo, que vai ser afeta ali uma sanção patrimonial, né? Vai afetar patrimônio, e no criminal, que nós estamos passando agora para a liberdade mesmo. Sim. Né? E se eu comprei hoje e a investigação se dá depois, como é que a gente barraria isso? Veja bem, aí já são... nós fazemos uma gestão de crise ambiental, né? Isso é interno. Eu estou aqui presumindo que não foi um órgão ambiental, partindo não da foi premissa nada. que não existe uma compra e venda que você possa falar que ela é 100%... Com certeza, livre de qualquer risco, embaraço. né? Havendo, aí o recomendável seria fazer um estudo para se identificar em níveis de prioridade quais são as fontes potenciais de crise ambiental naquele imóvel. Então vai definir uma prioridade. Entregaria uma lista àquele proprietário dizendo qual é a sua prioridade de resolver. Porque nós vamos ter que resolver isso. Né? Tá. E aí vai vir de níveis de gravidade. E ele vai decidir, inclusive, qual risco ele vai até assumir. Porque às vezes é inviável. Né? Então, como lidar com aquilo? Ele já sabe antecipadamente o que fazer para evitar uma responsabilização e aquilo que ele, inclusive, pode decidir assumir, como diz aí, o BO, né? Assumir o risco. Né? E ficar ali vigilante com aquilo. Sim. Mas sabendo que um dia ele pode Aí ser entra dentro do responsabilizado. aspecto de gestão dele. Né? Exato. Que vai priorizar. Viabilidade financeira, econômica, né? Qual é a logística que ele tem à mão. Né? Porque muitas vezes é irremediável. É um trabalho que você faz hoje no escritório? Esse é um dos trabalhos que eu faço hoje. Isso Isso é genial. seria mais a consultoria, esse preventivo. Isso né? é genial, hein? E João, isso é barato comparado a um contencioso. Né? Ah. Isso é barato. Evita uma série de dor de cabeças quase que infinita. Porque ações ambientais, o Henrique até tira sarro com a minha cara. Porque as ações eu caso com elas. Eu tenho a ação ali de 13 anos. Sabe, assim, a ação fundou o escritório junto comigo. Sim. A gente brinca que tem a equipe que ganha processo e a equipe que fica lá cuidando de você. Sabe? Então, você tem essa ação ali de consultivo, né, do compliance, de evitar isso, que é mais barato comparado a um contencioso, gera infinitamente menor dor de cabeça e não vai barrar, às vezes, um negócio. Não vai ser aquilo que vai ser um empecilho de buscar um crédito rural ou um fomento, né? Ou um benefício, um incentivo, né, de crédito. E o outro lado é o contencioso, que aí é quando realmente... Mas é muito bom você entrar no negócio sabendo o tamanho da encrenca, né? Com certeza. Até pra você topar ou não a parada. É principalmente É isso para isso. aqui. Principalmente para isso. Não tô te inviabilizando. Quer Exato. topar? É isso aqui. Exato. Prepare-se, Bota organize. no negócio, se ainda está sendo um negócio que está sendo discutido, Isso. é a hora de você colocar no preço do o negócio. custo do negócio. Exato. Tem um livro, uma biografia, né, que chama Sonho Grande, que eles fizeram, né, do pessoal da Ambev, né, do Jorge Paulo Lemos e tal, Sucupira. E eles falam, né, que eles compraram, se não me engano, foi a escola, a primeira deles, né, acho que foi a escola. E eles tava sobrando dinheiro do banco, tinha o banco garantia e o pessoal, isso o livro dizendo, não eu, né? E o pessoal simplesmente, né, os sócios comprando carro e viajando em mansão, aquele negócio. Eu falei, gente, desse jeito vai acabar o banco, porque o povo vai só curtir e ninguém mais quer trabalhar. Aí pegou o dinheiro, veio distribuir lucro, foi lá e comprou a cervejaria. E comprou assim, sem fazer a due diligence. É claro que hoje você olha, o negócio deu muito certo, mas os caras são aviões, né? Tanto que são os maiores do Brasil. E aí ele falou, mas se fosse hoje, se eu soubesse o que tinha ali, não compravam. Eles tiveram que fazer mágica pro negócio dar certo, só que o pensamento deles, Brasil, quente, cerveja gelada, questão de gente, não tem como dar errado. Realmente, pode tudo errado que vai dar certo. Mas isso tá bom, é cerveja. E os outros negócios, Se der tudo errado, você bebe o estoque. Maravilha. Então... Realmente, se você precisa fazer essa due diligence, essa verificação. Eu lembro o Vitor me contando uma vez um caso de um cliente que ele comprou uma área que estava dentro de uma área de preservação, não era, Vitor? Justo. Como é que foi isso? No Araguaia? Exatamente. E foi um papo, João, assim, ó, despretensioso. Ele foi por outras questões, já era cliente por outras questões, e ele comentou. Agora eu vou descansar, eu comprei uma área... Vou fazer um pesqueiro e, nossa, vai ser um sossego. Eu falei, o papo foi indo. Ele falou, flutuante. Isso é ali no Araguaia. Eu já falei, pum, já subiu aqui a antena. Eu falei, aonde?
E aí ele foi me mostrar. O homem queria descansar. O homem queria, o pobre coitado queria descansar. Mas entrou numa fria. E aí eu falei, parabéns, você é um novo proprietário de uma unidade de conservação. Aí ele falou, mas como assim, né? O que eu posso fazer? Nada. Eu falei, você pode respirar Contemplar. o oxigênio que é produzido lá. Exato. Né? E porque essa é de proteção integral e você não pode nem existir lá dentro. Basicamente é isso que você comprou. E aí foi uma sorte monumental que ele tinha pago o sinal. Ele tinha pago apenas uma parte do valor. Isso não consta na matrícula? Né? Não consta, João. A nossa organização de dados no Brasil minha pergunta foi fenomenal. estúpida, não foi de jeito não. nenhum. Porque deveria. Não foi, mas porque deveria. Né? Quando se cria uma unidade de conservação, é muito comum que nada se faça em termos de registro. E muita gente compra desavisado. É uma infelicidade isso. Né? Nós temos uma quantidade de unidades de conservação, para começar, né, para início de conversa, que nunca foi indenizada. E nós estamos falando coisa de 20 anos. Não estou falando de unidade que foi criada há 1, 2 anos atrás. Né? São décadas e ninguém ganha 1 centavo. É um roubo, é um esbulho do Estado. É um absurdo. Isso, na verdade, Vitor, o Estado faz de propósito, João. Porque quando você precisa passar uma linha de transmissão, fazer uma tubulação, você precisa entrar. E aí você tem que indenizar, né, a servidão, a desapropriação que você vai fazer. Quando você cria, por exemplo, um parque, você não precisa fazer nada. Você simplesmente depois tem que vigiar. Agora, se você criou o parque, você não desapropriou e você não indenizou, depois de 10 anos, 15 anos, 10 anos aí. Depois de 10 anos, é que tinha essa briga no STJ, né? Se era 10, se era 15 anos. Isso. E aí, então, pra você ver, o uso campeão é 15 anos, né? Mas, extraordinário a regra. Mas aí você aplica, não, paralelo 10 anos. E o interessante de citar, porque nesse caso, não deveria ter esse confisco, né? Não deveria existir isso. O Estado não pode meter a mão na propriedade e sair andando, né? E aí o judiciário, não sabendo como lidar com isso, usa analogamente as regras da uso capião para esses casos. Então, em tese, o proprietário afetado teria o prazo da uso capião. Só que eles utilizam uma analogia dentro da analogia. Porque vai para o prazo reduzido de 10 anos, como se fosse uma analogia do uso para fins econômicos. Exploração. Né? E o que eu acho particularmente que é uma atecnia absurda. Porque essa parte do uso econômico ou habitacional, para habitação, ela é uma coisa feita a uma pessoa, a uma personalidade, a um indivíduo. Sim. Ali está se honrando o direito à moradia, Sim. né? O uso, a finalidade social, né? da terra, coisa que não é o caso, né? Mas é uma analogia, é um inception, né? É uma analogia dentro de uma analogia. Infelizmente é isso. Então o Estado, né, confisca basicamente a terra, porque ele cria uma unidade de conservação, o decreto de desapropriação caduca, porém, legalmente, a unidade continua a existir. E ele não tem que pagar ninguém. E depois, como você não faz registro em matrícula, como você nunca foi lá falar para aquele proprietário, às vezes ele nem sabe, faz nem a menor ideia disso, ou deixa a vida levar, 10 anos depois é pegar sua roupa, mala e cuia e ir embora. Você perdeu o seu imóvel. É simples assim. Né? O judiciário hoje, eu concluo, o judiciário hoje, ele não sabe ainda lidar com essa situação. O judiciário, ele não dá uma resposta adequada a essa situação. Você tem entendimentos diversos, que no caso de uma unidade de conservação, você tem direito a pedir uma desapropriação indireta em 10 anos. Tem outros que dizem, como ele não tirou a sua posse, ele não foi lá e tirou as suas coisas, não pegou, não entrou, não construiu uma guarita, não cercou, você não tem direito à desapropriação indireta, porque você ainda tem a posse. Aí você pergunta, tem uma posse e tem uma propriedade, posso usar? Não, porque não é compatível com a finalidade da unidade de conservação. Então fica uma coisa esquizofrênica, basicamente. O indivíduo ele é dono, paga imposto, mas não pode usar e também não é indenizado. Acredite se quiser, parece até bizarro demais para ser crível, mas é a realidade. E tem um costume, João, que acaba que o proprietário, ou por desconhecimento, ou porque, depois a gente vai vendo, ele acaba que ele não procura assessoria jurídica e deixa passar o prazo. Passou o prazo, prescreveu. E aí você não recebe indenização, como o Vitor falou, mala debaixo do braço e vai embora. Você quantas às vezes a família inteira tá lá, né? E simplesmente você é esbulhado, né? É um confisco. E é triste a situação, porque
o senso comum, quando se fala de proprietário rural, quando se fala do agro, pensa no latifundiário, milionário, bilionário. Mas as mais afetadas por esse tipo de atitude são pessoas que só têm aquilo na vida. Então, assim, é um absurdo que não dá para quantificar. Quando eu falo isso, é justamente o que eu acabei de falar. Parece ser tão obsceno isso, parece ser tão bizarro, que não parece crível. Mas é uma verdade. Já passei por muitas situações de me consultarem e dizer, o que eu posso fazer? E é uma infelicidade gigantesca eu dizer, olha, você tem um direito, mas é uma insegurança absurda do que vai vir no resultado e ainda por cima você vai ter que despender dinheiro e muito tempo da sua vida. Então, infelizmente, às vezes é o caso até de orientar a não perseguir o direito porque vai ser um prejuízo maior apenas. Sabe? É uma infelicidade. Você viu que mais cedo eu falei, né? O ambiental é para todos os lados, 360 graus, e vem o Estado e ajuda mais um pouco. E ainda vem, né, para cerejinha do bolo. Porque isso depois pode ser comercializado ainda, né? Eu vendo isso, né? Já, uma vez que não consta em matrícula, não consta em... Exato, é muito comum, porque a pessoa quer se livrar. É o problema. Né? Financiamento não vai conseguir, que é a unidade de conservação. O registro, o banco tem como saber, inclusive por esses sistemas que eu mencionei. Olha só que ironia, né? O banco tem como saber. Às vezes a pessoa fica sabendo por conta do banco. Porque o banco fala pra ela que ela tá no... Exato. E aí não tem mais o que fazer. Ou ele vai passar de novo pra alguém, ele vai ser obrigado... Ali ele... É uma desonestidade, vamos falar, né? Mas é uma obrigação, ele não tem o que fazer. E às vezes vende de novo, vai passar para um terceiro, para um quarto, e nunca resolve. A única coisa que tem se dito aí como uma solução, que não é a solução, né? Me perdoa, mas não é uma solução, são áreas que precisam regularizar a reserva legal, poder comprar desse cidadão essa terra e doar para o Estado, regularizando a reserva legal. Mas vai comprar por um preço de banana. Vai comprar por nada. Né? Então o prejuízo é de qualquer forma, não resolve. Não resolve nada. Canta pra gente, João. O João é o melhor cantor que eu conheço. A moda tá muito boa. A gente vai ter que acabar isso aqui de qualquer forma. E aqui tem... A caneta caiu. Sensacional. Ricão, fica claro pra mim, depois desse papo nosso, que você é um captador de clientes no escritório, mas quem trabalha mesmo é o Vitor. Foi muito bom ter sido apresentado a parte laboral, né? O Vitor tem essa carinha de novo, João, mas ele tem quase o dobro da idade, né? Então ele tem uma bagagem que eu tenho que aproveitar. Genial! Genial. E a importância da gente se preparar realmente para um cenário de uma atividade tão complexa, de dar uma atenção, como vocês falaram, 360 graus, que envolva todas essas questões que o empresário do agronegócio pode demandar. O escritório tem que estar pronto para todas esse tipo de lead. O único advogado atende tudo isso. Como é que eu me especializo em agronegócio? João, vamos lá. Hoje, na minha opinião, o direito ele está tão amplo, que ele exige do profissional uma especialização e ele exige conhecer também um pouquinho da amplitude. Então, se eu quero hoje ser especialista no negócio, primeira coisa, fazer a pós do GD. Tem que fazer a pós-graduação do GD. E ali você vai ver, por exemplo, eu vou estudar o quê? Eu vou estudar conflitos possessórios? Ok. Agora, eu vou ser um advogado só de conflitos possessórios? Eu preciso ser um braço direito ali do agro. Eu preciso entender um pouquinho de trabalhista, um pouquinho de empresarial, um pouquinho de ambiental, um pouquinho do processo civil. Agora, quando eu falo um pouquinho, você buscar nas áreas que você vive, do empresário, ter uma noção do negócio dele. E aí você tem que saber muito do negócio dele. E dentro do negócio dele, você tem que saber todas essas áreas. Se o negócio dele tem influência no ambiental, você tem que ser muito bom no ambiental. Se o negócio dele tem influência, né, de necessidade de crédito, você tem que saber do crédito oral. Se o negócio dele precisa resolver o trabalhista, você tem que saber do trabalhista. E aí, nisso, aí é onde a pós ela entra de oferecer todos esses lados, porque você precisa aprender para quando o empresário te perguntar, o produtor rural te perguntar, você tem uma propriedade de falar para ele, uma opinião jurídica fundamentada, porque o advogado não é mais aquele que só resolve o problema depois que o problema acontece. Ele é um braço direito do negócio, ele é o cara que tem que estar do lado a lado
fazendo negócio, pensando no negócio, ajudar a ganhar dinheiro, a se organizar, a organizar a governança, a evitar o problema, né? E o estudo, ele sempre foi e sempre vai ser a chave fundamental para o advogado. Conhecer também, né, as especificidades locais, né, do cliente que ele está atendendo. Porque aparentemente tem uma série de costumes que é fonte de direito que influenciam também. O jeito que se faz negócio, que se lida com a terra aqui, é diferente do que se faz no norte, no sul. Então é realmente uma atividade que demanda realmente um estudo específico, né? Muito diferente das outras atividades. Não, com certeza, né? Aqui em Goiás você vai ter muita soja, milho, commodities. Aqui do lado de Minas tem muito café. Se pesca, tem lugares aqui que estão plantando. No litoral tem pesca. Exatamente, no litoral tem regime pesca. de trabalho completamente diferente, produção diferente. É isso, então você precisa saber aonde você está e ali você conhecer o seu negócio e entender quais matérias são mais importantes, mas entender o agronegócio como um todo também, porque o seu negócio com certeza é influenciado por outro negócio do agro e por toda a cadeia agroindustrial. Maravilhoso. Meninos, o som está altíssimo, eles estão doidos para aproveitar, eu ficaria aqui mais 1 hora, porque eu não sou muito dado a música e a festa, mas eu estou sentindo eles aqui querendo aproveitar e eu não vou impedir que eles façam isso. Então, muito obrigado a vocês. É sempre um prazer aí, que você sabe, para mim é sempre um privilégio te ouvir, eu sou um fãzão seu. Vitor, já tive várias vezes com ele, uma puta aula, dá para entender, imagina o cara fazendo isso no módulo de pós. Mas estar com você aqui é um privilégio imenso, eu aprendo sempre. Muito obrigado por ter nos atendido, por estar com a gente na pós, por estar aqui com a gente. Imagina, eu só tenho que agradecer a oportunidade, pode contar comigo, eu sou uma pessoa que tem um gosto mesmo por passar conhecimento, por debater, aprender, né, mais do que passar, às vezes eu acho que é aprender, e a gente só faz isso nesse tipo de troca, nesse tipo de bate-papo, tá? Foi um prazer enorme estar aqui. O escritório tem Instagram. Ali Advogados. Vamos colocar aqui embaixo. É @ Ali Advogados. ALE. Alencar Lopes Esteves, Advogados. E ali vai estar o Vitor, eu como suporte. É isso. E é isso. João, muito obrigado, cara. É uma satisfação estar sempre com você. Vitor, obrigado por aceitar o convite para estar aqui hoje no GD batendo esse papo. Foi um convite também para ser professor dessa pós-graduação que eu e o João aqui tanto trabalhamos para poder entregar com excelência para os alunos. Obrigado. Eu só tenho que agradecer.